Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Que bom. Bom dia, Eduarda. Sim, sim, sim. Bom dia a todos, bom dia. Eu todo dia caio numa pegadinha que não tô ficando mais feliz, que é, não sei se o computador de vocês atualizou para o horário de verão, aí todo dia, uma hora, a hora que eu abro o computador, me bate um desespero, assim, achando que estou atrasada. Gabriel, bom dia. Ciro, bom dia. Galera que chegou aí, bom dia. Ciro também, né? Caiu na pegadinha do horário de verão, que esse ano não teremos horário de verão, né? Todo ano acontecia. Não sei se é bom, não sei se é ruim, vamos ver, né? Então, galera, essa aula é uma aula que, por exemplo, vamos supor que você conheça alguém que vai se dispor a fazer a prova do Enem esse ano. Só que nunca teve aula de redação, nunca teve uma aula de dissertação. Ou há muitos anos não faz uma aula de redação. A aula de hoje seria para esse aluno que está extremamente zerado na questão redação/dissertação. Então, ele assistiria essa aula para não tirar zero na prova. Então, nosso objetivo com uma turma de primeiro ano é fazer com que vocês não zerem a redação de vocês, tá? Então, primeiro ano, é comum muitos alunos tirarem zero, mas quando não são meus alunos, modéstia à parte, porque eu pego muito no pé desses elementos básicos que fazem com que vocês não tirem zero na prova, beleza? Então, a aula de hoje é uma aula assim. Aí você fala, professora, mas faz tempo que eu não zero uma redação, então, nossa, essa aula hoje vai ser boba para mim. Não, 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 não. Além de ser uma aula para não zerar a redação, é uma aula de aprimoramento do texto, tá? Não é uma aula boba, não. Eduarda perguntou, né? O texto que você pediu para a gente copiar semana passada foi uma nota 1000? Sim, foi uma nota 1000, tá? Vocês copiaram uma redação 1000, uma redação com 30 linhas. Alguns alunos falaram assim para mim: professor, então isso aí vai ser uma técnica que você vai ter, porque é mais difícil de a gente fazer redação, então pôr a gente para copiar. Sempre eu fiz isso. Não é porque é EAD. É claro que não é EAD, eu pedi para vocês fazerem isso, fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil. Agora, eu sempre pedi isso nas aulas presenciais também, quando eu começo o conteúdo de redação. E conteúdo de dissertação, perdão. Toda semana tem uma redação para ser copiada e os alunos gostam muito disso, porque nada melhor do que a gente ver o que aquela banca espera treinando. E, gente, cópia é muito bom. Cópia faz muito bem para o desenvolvimento da escrita de vocês. Sobre aquele outro texto que eu comentei na aula, eu não mandei para vocês, eu não insisti, porque não vai ser para agora, tá? A gente vai, quem já fez, ok, mas a gente vai deixar mais para um futuro, tá? Porque agora a gente tem que focar um pouquinho nesse conteúdo que é bem diferente do outro, e aí a gente vai receber, esse texto vocês vão receber, mas um pouquinho mais para frente vai ser meio que uma atividade de fim de ano, viu, Tami? Vai ser nossa última atividade, vai ser esse texto, tá? Porque ele tem uma mensagem legal e eu prefiro a gente deixar para terminar com ele do que a gente terminar com dissertação, que é um texto assim tão, né, tão seco, vamos dizer assim, tá? Então, a partir de agora, quando eu falo um texto seco, deixem o sentimentalismo guardado numa gaveta na hora de escrever uma dissertação, tá? A gente busca o sentimentalismo, aquela coisa da catarse, da emoção para os outros gêneros sexuais. Quando eu falo do gênero argumentativo, tá? Quando eu falo do gênero argumentativo, eu vou trabalhar com ideias. As emoções ficam de lado.
Então, ideia, todo mundo tem ideia, gente. Por mais que às vezes você queira menosprezar até o seu pensamento, que nós somos autossabotadores, todos nós temos ideias. A questão é aprimorar os argumentos para defendê-la ou ressaltar, porque nem sempre, gente, a questão é defender uma ideia, é ressaltar uma ideia. A prova do Enem é assim, é uma prova na qual eu ressalto uma ideia. Que ideia é essa que eu vou ressaltar? O tema da prova, tá? Então, o tema da prova, não vou concordar ou discordar do tema da prova, eu vou reafirmá-lo de acordo com os meus argumentos, ou seja, de acordo com as minhas ideias. Daí vem a questão do porquê que a dissertação é o gênero escolhido pelo Enem. Porque é ali na dissertação que eu vou testar os seus outros conhecimentos também, tá? Ou seja, os seus argumentos. Nós, corretores, nós, né, bancada do Enem, vou pôr assim como se eu fizesse parte, esperamos que vocês demonstrem conhecimentos de nível ensino médio na redação de vocês. Então, é reafirmar o tema, argumentando com conhecimentos de ensino médio. Então, se você leu a sua dissertação e você não viu nada de um conhecimento de ensino médio, você tem que voltar e refazer. Ou quando eu digo refazer, quando nós falamos assim, olha, você tem que refazer a redação, não é fazer toda do início ao fim. Às vezes é acrescentar algo que ficou faltando, tá? Então, como eu havia falado, a aula de hoje é uma aula para não zerar a redação do Enem, se alguém tiver, né, como propósito fazer a redação do Enem esse ano, tá? Que eu sei que tem alguns alunos aqui que farão vestibular do Enem esse ano. Quando eu digo esse ano, né, janeiro, mas, né, válido por esse ano, irão na situação de treineiros, e o que é legal, assim, de ser treineiro, é que a redação de vocês será corrigida como se fosse uma redação de terceiro ano, tá? Apesar de ter o nome treineiro, o processo de correção, o que vai estar na correção de vocês é o mesmo. Então, é um ótimo caminho para aprimorar a sua escrita. Professora, não fiz a minha inscrição esse ano. Faça ano que vem. Não deixe para fazer essa redação ano que vem do Enem, tá? Alguém me mandou algo no bate-papo? Deixa eu ver aqui se vai abrir. Não, acho que não vai abrir. Como eu falei, essa aula é uma aula para o aluno não zerar e já começar a melhorar a sua redação, mesmo você que já vinha tirando uma nota boa lá no ensino fundamental, caso sua professora trabalhava, né, dissertação, se sua professora não trabalhava dissertação, não tem problema, tá? Dissertação é um conteúdo para o ensino médio. Dissertação é um conteúdo, na verdade, para o terceiro ano do ensino médio. A gente começa a falar de dissertação agora, no primeiro ano, porque muitos já fazem a prova, então, para não ir, né, sem saber nada. Então, vamos lá. Então, dissertação faz parte do gênero argumentativo, como eu falei. Você vai defender a ideia, que é o tema, né? Tem o tema da redação, você vai reforçar o tema com os seus conhecimentos, com os seus argumentos. Então, eu tenho coisas mínimas para não zerar a redação do Enem, está aí no slide para vocês. O compartilhamento de tela deu certo, gente? Compartilhamento? Se alguém puder falar, porque outro dia eu comecei uma aula, fui passando slide, cheguei no momento e falei, não, porque esse slide aí os alunos falaram, não, professora, você não compartilhou o slide. E eu já estava no 5º slide. Está compartilhado com vocês como zerar a redação do Enem? Tem isso? Ou não? Ninguém está vendo? Meu Deus. Nem o bate-papo está funcionando agora? E aí, alguém vai no bate-papo? Deixa eu ver aqui. Professora, tá funcionando sim. Estamos vendo, sim. Eu tirei porque eu não estava vendo o bate-papo. Agora vamos voltar lá para o compartilhamento, então, né? Deixa eu voltar aqui.
É porque às vezes dá esse problema de tecnologia, é um problema da tecnologia, tá? Eu prefiro ter certeza que vocês estão vendo do que, né, não ver. Então, isso aqui, para muitos, é tranquilo. Sora, isso aí eu faço, isso aí tá tranquilo, eu não costumo errar nisso. Então, vamos reafirmar coisas que fazem com que você zere a redação do Enem. O erro mais comum é o uso de primeira pessoa. Eu, meu, nosso, fazemos, poderemos, construiremos, nosso, como direto nós vemos nas redações, nosso país, nossa sociedade, faremos, construiremos, resolveremos, foge dessa primeira pessoa. Professora, por que eu fujo da primeira pessoa numa dissertação? Por que não pode usar essa primeira pessoa? Porque uma das regras da dissertação é ser um texto impessoal. Se ele é um texto impessoal, em língua portuguesa, em gramática, sempre que nós falamos em coisas impessoais, nós vamos falar de uso de terceira pessoa. Então, eu não falo a nossa sociedade, eu falo a sociedade. Eu não falo nosso país, eu falo país, ou Brasil, ou nação, tá? Eu não vou pôr construiremos, eu coloco construirão, construirá, tá? Tomem cuidado, tomem muito cuidado com esse uso de primeira pessoa. Existe só uma exceção para o uso de primeira pessoa. Lembra que eu falei nas últimas aulas sobre paráfrase? Existe uma forma de paráfrase na redação, né? E aí, às vezes, lá na frase original, tem uma primeira pessoa. A citação, lembra? Porque quando eu falo paráfrase, paráfrase, paródia, citação, são tipos de intertextualidade. Então, quando eu quero trazer isso para a minha redação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter algumas coisas do texto original. Quando eu falo em manter algumas coisas do texto original, às vezes é uma primeira pessoa também. Então, se vier da citação, não tem problema, tá? Então, se é parte da citação, não tem problema. Agora, se é você que escreveu, se não é uma citação lá no meio do texto, você zera a redação, tá? Porque um dos elementos primordiais de você compreender uma redação, uma dissertação, é não escrever em primeira pessoa, tá? Galera, por ano, nós não temos nem uma centena de redações mil, tá? Fica em média ali de 80 redações mil que nós estamos tendo nos últimos anos. Agora, galera, para zerar a redação, é mais de 50 mil. Mais de 50 mil redações zeradas. Quando nós dizemos assim, redações zeradas, são pessoas que escreveram, não são aquelas redações em branco. Então, é uma discrepância muito grande. Por quê? Porque às vezes foi um desvio dessa primeira pessoa, beleza? Outra característica crucial de uma dissertação do Enem. O texto tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos, 3 conjuntos de linhas. Quando nós falamos em parágrafos, né? Nós vamos falar, são 3, por quê, professora? De maneira bem simples, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, no mínimo, são 3, tá? Só que nós temos 30 linhas, tá? Pense na sua cabeça. Nós temos 30 linhas. Sim, essa redação que vocês copiaram, que é gigantesca, né, para alguns, é uma redação com 30 linhas. Nossa, professora, mas quando eu transcrevi, deu 30 linhas. Perdão, foi 2 folhas, ou 2 folhas e meia, ou 1 folha e meia, né? Aí a gente vai ter que começar a tentar adequar a sua letra para o tamanho de linhas, tá? Então, vamos tentar fazer essa adequação.
São 30 linhas, você não pode escrever 31, porque nem tem a 31ª. Você não pode escrever abaixo da última linha, igual alguns alunos. Qual que é a questão da gente ser permissiva durante o ensino médio, né? Durante as avaliações de vocês? Falar assim, ah, não, essa última linha que você escreveu fora, né? A 31ª linha que você escreveu, tá beleza, eu vou permitir. Ah, eu vou deixar você escrever mais. Qual que é o problema? O problema é que quando nós fazemos isso com vocês, nós permitimos, né, que vocês façam isso, a gente cria um costume e lá na hora isso pode prejudicar. Então, a partir de agora, você pegou uma folha de redação que tem 30 linhas, sabe? Confie nessas 30 linhas e respeite essas 30 linhas, tá? Não queira escrever mais. Vamos num processo de obedecer essas linhas. E no mínimo 3 parágrafos. Como eu falei, né? São 30 linhas. A gente tem o que a gente chama de parágrafos regulares. Quando a gente fala em algo regular, né? Na questão de parágrafos, não significa que eles terão exatamente a mesma quantidade de linhas, esses parágrafos. Mas eu não tenho uma discrepância, ou seja, eu não posso ter um parágrafo com 3 linhas e um com 15, ou com 10, ou com 7. Existe uma média, tá? De linhas de parágrafos. No mínimo, um bom parágrafo tem 5 linhas, tá? 5 linhas. E dentro de cada parágrafo, eu tenho que ter no mínimo 2 períodos. Períodos geralmente compostos. Nossa, professor, você está falando isso, eu estou aqui, né? São 8h20 da manhã e eu estou aqui viajando. Você está falando isso para mim? Estou aqui, próprio meme da Nazaré. Eu estou olhando para o nada e fazendo cálculo, porque você fica falando isso e não compreendo. Eu trouxe os exemplos para vocês entenderem. Beleza? Não ser escrita em prosa. O que significa não ser escrita em prosa? É ser escrevida é ótimo. É ser escrita em forma de poema, poesia. Sim, tem gente que vai lá fazer a prova do Enem e escreve um belíssimo poema, tá? Sim, muita gente faz isso. Como eu falei, muita gente nunca teve uma aula de dissertação. Aí vem um tema que aflora algum sentimento e fala, ai, vou escrever uma poesia, como isso me inspira. Aí, querido, já perdeu todo o processo da dissertação. A porta da dissertação foi fechada e lacrada a partir do momento que a pessoa falou, nossa, que desejo de expressar um sentimento. Ó, quiseram, né? Fuga ao tema, que é muito comum, tá? As pessoas não respeitarem o que foi solicitado lá no tema e na coletânea, tem que tomar cuidado com isso, e escrever menos que 8 linhas. Sim, tem gente que escreve menos que 8 linhas. Aos meus alunos, a gente falou isso em sala de aula, e eu reforço aqui, porque talvez alguém tenha esquecido, eu digo que uma redação não pode ter menos que 15 linhas. Vocês estão sendo avaliados. Sabe o que é avaliação? A avaliação é você pôr de redação, é você pôr no papel o melhor que você consegue. Então, um corretor, quando pega a sua redação, ele vai pensar assim, nossa, vamos supor que fui eu que escrevi a redação. Essa é a melhor escrita da Carla. Então, menos que 8 linhas nunca vai favorecer um texto. E um texto no qual eu tenho que argumentar também não vai ser favorecido. Então, tomem cuidado. Se eu tenho no mínimo 3 parágrafos e, em média, no mínimo, cada parágrafo tem 5 linhas, uma redação mediana tem que ter o quê? 15 linhas. Porque quando eu falo uma redação mediana, é uma redação de média pela metade, lá dos seus 500 aos seus 600 pontos. Por quê? Porque pode ter alguém que tem escrito menos, que tem escrito exatamente 8 linhas e não zerou a redação, mas tirou 300. Mas tirou 200 pontos. E detalhe, com essa média você não consegue nada, com essa média de redação, tá? Então tomem cuidado. Então, se vocês fazem alguma dessas coisas que eu falei,
Coloquem no pré-teto, vai lá, vai ser passado na sua vida. A minha redação agora, no mínimo, tem 3 parágrafos e cada parágrafo tem 5 linhas. Professora, mas eu não sei escrever um parágrafo de uma dissertação. Nós vamos estudar isso agora no primeiro ano, tá? Eu vou dar um modelo de introdução, um modelo de desenvolvimento e um modelo de conclusão. Baseado nesse modelo, você não vai zerar a sua redação. Se você tiver num caminho, assim, de leitura muito boa, de conhecimento de mundo, porque o Enem busca isso no aluno, alguém que compreenda o mundo. Você tira até seus 900 pontos. Professora, tirar 1000 na redação do Enem no primeiro ano existe? Existe, só houve uma vez, tá? Mas pode acontecer de novo. Quem dera, né? Pode ser você. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer redações que vocês fizeram para dar uma analisada? Né? Em vez de pegar também só textos que tiraram 1000, etc, etc. Essa redação, alguém, que eu não vou citar o nome, fez na prova. E entregou exatamente dessa maneira que está aqui. Eu não vou citar o nome da pessoa, a pessoa não precisa se apresentar, porque eu vou trabalhar em cima dos desvios dessa redação, tá? Era uma dissertação, e lembra que o tema, né, era a gente falando, né, sobre como a pandemia impactou a educação no Brasil. É igual falei, um possível tema, um tema maravilhoso para cair no Enem, tá? Um tema fantástico. Não sei se vocês sabem, se alguém puder no bate-papo, né, conversar comigo sobre isso. O Enem esse ano deu a possibilidade dos alunos fazer a prova de maneira virtual. Alguém ficou sabendo disso? A prova não ser escrita, né? De fazer a prova. Valeu, Vitor. Vitor concordou comigo. De fazer a prova, não no papel, a prova no computador, né? Quando eu me inscrevi, tinha opção. Sim, eu também me inscrevi, Vitor, eu tinha essa opção. Muitos alunos, antes de se inscreverem, perguntaram para mim assim: Ô, Carla, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Falei: olha, parte de você. Eu preciso do texto físico, eu preciso do papel, porque eu gosto de rabiscar a folha, de escrever coisas na folha, às vezes numa questão, eu marco, eu volto, né? E eu teria um pouco de problema, principalmente na área das exatas, né? Onde eu conseguiria fazer uma regra de 3, rabiscando tudo tão bonitinho, né? Para mim, Carla, né? Vou dizer meu exemplo, seria complicado. Então, eu optei pela prova comum. Por quê? Além dessa questão da escrita, a tela do computador me cansa. Eu tenho uma série de questões, então não sei se isso representa vocês. Aí eu tenho essa redação. Vamos supor que eu tinha optado fazer a redação não física. Exatamente, Vitor. Esse aqui é quase um exemplo disso. A pessoa escolhe o virtual e na hora da redação não sabe pontuar no teclado, foi o que o Vitor falou. Exatamente. Tem essa questão de... tem muitos alunos que não digitam no computador, que essa história de lidar com o computador como estudo, né? Teclar veio de agora, né? O EAD trouxe essa nova possibilidade para o aluno. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é qual o seu limite, qual é o seu desempenho, você é bom nisso ou não? Caso você seja, ótimo, vá para a prova virtual. Mas se você não tem costume, vou até abrir aqui a minha tela antes de continuar a ler, só para falar uma coisa. Não invente nada na hora da prova da redação. Não faça nada de novo, você tem que treinar, você é primeiro ano. Você agora tem 2 anos e 3 meses, não por 3 meses, 2 meses, né? 2 anos e 2 meses para treinar a redação, para treinar um método, um desenvolvimento para você fazer na redação. 2 anos e 2 meses. Aí, na hora da prova, faz totalmente diferente do que fazia antes. Tome cuidado, tá?
É importante você ter uma estratégia de fazer prova. Quando eu digo uma estratégia de fazer prova, é pensar, eu começo pela redação ou eu vou começar pela prova discursiva, pela prova objetiva. Isso aí você vai desenvolver de acordo com o tempo, beleza? Aí, bora lá. Debate sobre os impactos da pandemia na educação brasileira. Esse é o título. É um bom título para 30 linhas? Para uma dissertação? Acho que não. Ciro falou, acho que não. Eu vou dizer assim que poderia ser um bom título, sim. Só que você tem que lembrar que o título tem que ter a ver com o que você colocou no texto. Então, se você fala sobre debate no título, automaticamente no seu texto tem que ter alguma coisa vinculada ao debate. Essa é a questão de se dar título em uma redação, tá? Giovana, ótimo isso, Giovana. Não coloco o título porque eu me empolgo e quero escrever mais do que uma linha. Eu tenho um problema também, mas aí eu desenvolvi um estilo de dar título que eu vou trazer para vocês que é bem tranquilo, tá? Com uma redação minha que eu fiz. Acho que daqui umas 2 aulas eu vou falar de título e aí eu vou trazer para vocês. Gabriel, achei o título meio grande. Até que não. O título pode ter mais de uma linha, professora? Pode. A gente recomenda? Não. Por que nós não recomendamos? Porque no Enem o título não é obrigatório. Durmam com essa, para quem não sabia. No Enem, o título não é obrigatório. Nossa, professora, mas eu não sabia. Nossa, professora, mas a minha outra professora brigava comigo por causa do título e você vem dizer que no Enem o título não é obrigatório? Não é obrigatório. Porém, eu tenho que pensar numa coisa aqui. O título não vai ser obrigatório, mas se você fizer mais do que 30 linhas, perdão, se você fizer 30 linhas, o título não vai ser obrigatório, certo? Por que o título não vai ser obrigatório? Porque não vai ter espaço para você pôr título. Agora, caso a sua redação tenha 29 linhas, você tem que pôr um título, tá? O título não é obrigatório? Não, não é obrigatório caso você faça uma redação, né, com 30 linhas. O objetivo é que a sua redação seja o mais próxima de 30 linhas, tá? Então, assim, quando a sua redação está mais próxima de 30 linhas, fica melhor, tá? Pro corretor. O corretor ama uma redação com 30 linhas que não tenha título. Agora, caso sua redação, eu vou repetir de uma maneira mais clara. Se sua redação tiver 30 linhas, ela não precisa de título. Caso a sua redação tenha menos de 30 linhas, ela vai precisar